Essas duas frases, o maior mandamento, parte 2, essas duas frases precisa ser o rema para sempre dessa geração. Porque se Jesus está dizendo que o maior mandamento é esse, ele espera, ele tem expectativa de que você cumpra esse mandamento. Mandamento não é sentimento. Mandamento é uma ordem. Então, se ele escreveu isso, é porque ele deseja que aquele que crê nele viva isso, internalize o que acontecer na sua vida. Então, o que nós fazemos na célula precisa estar ligado com esse mandamento. Qual a base da minha liderança? É esses mandamentos. Qual a base da nossa geração? São esses mandamentos. Qual a base da igreja? São esses mandamentos. Jesus simplificou, escuta isso, de Gênesis a Zacarias, Deus falou muita coisa, entregou muitas ordens, muito mandamento. Mas quando Jesus veio, ele fez isso aqui, ó, ele enxugou e entregou esses dois mandamentos, dizendo assim: isso é suficiente. Se você viver isso, você já está cumprindo todos os mandamentos. Ame. Oi? Malaquias. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, todo o seu coração. Foi isso que Jesus disse. E se como não fosse suficiente, ele traz o segundo mandamento, que está muito ligado a esse, que é também um amor. Então, quando você quiser se lembrar dos dois mandamentos, você olha para a cruz. A cruz é vertical e horizontal. A cruz, que é o símbolo do cristianismo, fala de algo que te conecta a Deus e te conecta às pessoas. Vou te ensinar o princípio básico aqui do evangelho. Não tem como viver evangelho somente se conectando com Deus. É evangelho, mas é um evangelho raso. O evangelho completo é quando a gente se conecta com Deus, mas também se conecta com as pessoas. Qual o propósito da sua célula? Conectar pessoas a Deus. Resumindo os dois mandamentos. A sua célula existe para glorificar o nome de Deus, mas também para alcançar pessoas. Quer saber se você está fazendo a célula da maneira certa ou errada? Leva a célula para esses dois mandamentos. Como líder, você tem amado a Deus sobre todas as coisas? A sua célula tem alcançado pessoas? Se tiver, é fato. Está no caminho. Está dentro do mandamento que Jesus ordenou e simplificou para a gente. Agora, para ficar mais claro, abra comigo aí, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Você conhece essa parábola? Tem muita coisa aqui para compartilhar, mas eu vou tentar enxugar o máximo. Quero que você abra aí comigo.
Dá um pause na gravação. Pode. Nesta ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao mesmo lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, dele, foi e olho, depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei as despesas que você tiver. Quando esses três Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, disse o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e Diga, eu faça o sou mesmo. o bom samaritano. Engraçado porque na palavra da semana passada não foi essa palavra. Foi uma palavra lá em Mateus 22, se eu não me engano. E aqui, mais uma vez, a Bíblia faz questão de dizer que mais um perito na lei procurou Jesus, querendo saber como é que ele poderia herdar a vida eterna. E o que é que a gente aprende quando um perito na lei procura Jesus? Alguém que deveria saber ou ter a resposta que ele estava fazendo para Jesus. O que é que a gente aprende quando esse perito se aproxima de Jesus e faz essa pergunta? Primeiro, provavelmente, a Bíblia diz isso, né? Muitos desses peritos na lei estavam ali para testar Jesus, para provar Jesus, provar o ministério de Jesus. Mas eu acredito também que, no fundo, eles queriam saber, eles queriam conhecer. Era para eles saberem, obviamente, porque, como as próprias escrituras dizem, eles eram perito na lei, então era alguém que tinha que ter ali o conhecimento do que a lei dizia. Mas o primeiro entendimento que a gente tem é que, de fato, esse homem não sabia o caminho da salvação. Ou talvez até ele tinha um entendimento do que era a salvação, porém não conseguia, talvez, ter o seu coração ali dobrado ou se render à verdade do evangelho, porque eles eram religiosos, né? Ou talvez sabia muito, mas faltava, talvez tinha Deus como tudo, mas não se importava com as pessoas. Talvez sabia muito sobre Deus, mas pouco sobre as pessoas. Talvez sabia adorar a Deus, sabia buscar a Deus, sabia como se prostrar em culto a Deus, conhecia Deus, executava muito o primeiro mandamento, se assim eu posso dizer, mas o segundo talvez não fazia tanto sentido para ele. Tanto é que ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? É como se ele estivesse dizendo, o primeiro mandamento, tanto é que ele responde certo, né? E Jesus fala, você respondeu bem, você está certo no que você está dizendo. Porém, a parte mais desafiadora, que é o segundo mandamento, parece que você não captou ainda.
E Jesus conta uma parábola, exemplificando. Toda vez que Jesus conta uma parábola, é porque ele queria trazer um entendimento claro. Pudesse ali ter um entendimento. E a base dessa parábola é justamente a base que nós precisamos ter na nossa célula e na nossa vida cristã. Nós precisamos entender que a nossa missão como líder, como crente, como cristão, como alguém que vive o evangelho, é que Deus nos chamou para sermos o bom samaritano desse tempo. Não adianta buscarmos a Deus somente para a gente, ou se reunir aqui para a gente se fortalecer espiritualmente, fazer jejuns, oração, propósitos, tudo isso são coisas que vão nos aproximar de Deus. Deus nos entregou? Ou será que, de fato, a gente está buscando viver o evangelho somente para a gente? Ou mais do que isso, será que você deixou de cumprir um desses mandamentos? Sendo sincero, o mais fácil de deixar é o segundo mandamento. Hoje o evangelho está sendo trilhado para esse lado. Primeiro eu, segundo eu preciso, eu posso, eu não estou bem. Se for conversar com alguém hoje que se formou ou que está aí na capacitação de ensino, a gente vê uma grande faixa de pessoas que não querem se envolver em nada. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer para a gente? É que as pessoas estão se importando somente com ela. Tem uma expressão que fala assim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E isso não é evangelho. Isso é uma expressão até difícil de se falar, é difícil de se entender, porque o evangelho não é pautado nisso, mas por mais que seja difícil de a gente ouvir, talvez essa seja a nossa realidade. Porque enquanto a gente concentra toda a nossa força, todo o nosso entendimento, que Jesus nos pediu para que a gente viesse a obedecer e a exercitar aqui nesta terra. Jesus deixou isso tão claro que no exemplo do bom samaritano, ele pegou exemplos de pessoas assim que não eram para errar, que não eram para falhar. Que estava cumprindo o mandamento. Só tinha um título de perito, mas de lei não entendia nada. Ou melhor, entendia de lei, mas não entendia de prática. E talvez a gente está assim. A gente já sabe tudo sobre Deus, mas deixou de praticar. A gente já sabe até como vai começar o G12, ou como vai começar um culto. A gente já programou muitas coisas na nossa mente, no nosso coração, e a gente talvez está se esquecendo do principal, que são as pessoas. Nós provamos o amor a Deus quando nós amamos as pessoas. Não tente inverter essas ordens. Amamos a Deus sobre todas as coisas, mas precisamos... Como é que eu mostro? Como é que eu demonstro? Não é falar, todo mundo fala, até um ateu pode dizer em algum momento: ai, meu Deus! No momento de aflição, você aperta a dele e vai gritar o nome de Deus.
Mas qualquer um fala. É por isso que Jesus traz o segundo mandamento. Porque se fosse o primeiro, todo mundo estaria cumprindo. Todo mundo estaria fazendo. Você conhece um ímpio que fala assim, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu rezo, eu oro. Você conhece alguém que fala assim? E eu acredito, de fato, tem mesmo. Mas não cumpre o mandamento de forma completa. Ou será que esse amor que essa pessoa diz que sente é um amor como está escrito nesse mandamento? De todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Será que é assim que essas pessoas estão amando? Ou é um amor da boca para fora? Legal, travou para mim aqui ou é para todo mundo? Travou também. Tá travando. Travou por... Aonde? Não, travou tanto que eu não lembro onde é que você estava, sinceramente. Ficou indo e voltando, assim. Ele estava Não, falando péssimo sobre sinal. o ímpio, que o ímpio diz que acredita em Deus, que ora. Isso. Sim. Um dia que travou de novo. Travou de novo? Tá, fala aí de novo aí para eu poder ver aqui onde é que está saindo o som. Som, teste. Testando. 1, 2. Beleza. Então vamos lá, voltando aqui. Gente, que luta é essa? Misericórdia, né? Mas vamos lá. Voltando. Como a gente pode demonstrar o nosso amor a Deus? Com certeza amando as pessoas. Não tem outra alternativa, não tem como a gente fazer nada a não ser amando as pessoas. E a Bíblia diz assim: como eu posso amar o meu irmão, ou melhor, não amar o meu irmão que eu vejo e amar a Deus que eu não vejo? O que é mais fácil para você? Amar aquilo que você vê ou aquilo que você não vê? Que vejo. Você acha isso? É mais fácil você amar o que você vê? Para mim é aquilo que vejo também. Quem Com mais certeza. acha isso? Com certeza pelo que vê. Quem mais acha isso? Também. É mais fácil você amar aquilo. É mais fácil você amar aquilo que você não vê. Porque o que você não vê, você não enxerga o defeito, você não enxerga a falha, você não sabe que está chateado com você ou não. E esse é Deus. É fácil dizer que ama a Deus. A gente não vê Ele. A gente sempre sabe que Ele vai nos aceitar, que Ele vai nos receber.
Agora, o desafio é amar o meu irmão. O desafio é amar enxergando os erros, enxergando as falhas. E é esse desafio que a gente vive aqui nesta terra. O que a gente precisa entender é que se a gente aprender a amar as pessoas, a gente vai ganhar muita gente para Jesus. O foco do evangelho são as pessoas. Jesus foi para a cruz, não é para que você pudesse viver uma vida diferente nesta terra. Também faz parte. Mas o foco de Jesus foi, desde quando ele pisou nesta terra, foi alcançar pessoas. Tudo que Jesus fez, tudo, absolutamente tudo, foi com um objetivo: alcançar pessoas. É incrível, gente, é incrível como a gente vê esses dois mandamentos latentes na vida de Jesus. Primeiro, Jesus não fazia nada sem consultar o pai dele, sem antes consultar o pai dele. E segundo, todas as pessoas necessitadas que iam ao encontro de Jesus, ele ajudava essas pessoas. Para que essa geração foi chamada, hein? Por que nós estamos aqui? Essa tem sido a pergunta desse tempo. Por que eu faço célula? Por que eu estou há 10 anos fazendo célula? Quem tem 10 anos? Eduardo tem 10 anos? Quem é o mais velho de célula? É Eduardo, né? Por que eu estou fazendo isso, gente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, que a gente tem que se fazer nesse tempo, que eu tenho me feito nesses últimos dias. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Já se perguntou isso? Por que é que você está gastando 1 hora do seu dia para fazer célula? Por que você está gastando um dia da sua semana, tirar um tempo para fazer célula? Por que eu estou indo para a igreja? Por que eu participo do G12? Essas são as perguntas que a gente precisa se responder nesses dias. Só que as coisas têm sido invertidas. A gente gosta, às vezes está gostando do ajuntamento. A gente está gostando das amizades. Isso não é ruim, tá? Só que a gente não pode perder o foco. O foco é cumprir o mandamento. Diga comigo, o foco é cumprir o mandamento. O mandamento é a missão. Gente, se não existir os mandamentos da minha vida, para o que você está fazendo. Para. Não é evangelho. Não é evangelho. E desculpa, se sacrificar tanto para não viver o evangelho, eu não vou liberar essa palavra, não. Não vou ser muito direto, não. Mas eu vou falar uma outra. A gente pode estar entrando na rota da religiosidade. Sabe quem é esse perito na lei? O religioso. Tanto é, não sei se você reparou. Olha aqui comigo. Jesus dá uma de coach aqui, né? Porque Jesus faz três perguntas para ele. Qual o objetivo quando você faz perguntas para as pessoas? Jolan aí, que é marqueteiro. Qual o sentido da pergunta, Jolan? Tem uma resposta. Óbvio. Mas mais do que isso. É você extrair da pessoa o que está dentro dela. Você pergunta para uma criança como é que faz bolo? Não, que ela não sabe. Se for do MasterChef.
20 anos de curso para ouvir isso. Então, por que você não pergunta à criança como é que faz bolo? Por quê? Escute isso aqui. Eu só pergunto para você o que você tem a capacidade de me responder. 2. A pergunta... Escuta isso aqui, ó. Você pode reparar que várias vezes Jesus usava isso. A pergunta tem um objetivo na vida da pessoa. É por isso que o psicólogo, o que ele mais faz são perguntas. Fazer ela A pensar. pergunta, você se internaliza com uma pergunta. Uma pergunta, escuta aqui, ó. Uma pergunta pode mudar o curso da sua vida. Às vezes uma pergunta você fala assim, caramba, velho, girou uma chave, já foi. Você fala, é verdade. Então, Jesus, por 3 vezes, cada momento ele faz uma pergunta ali para esse perito na lei. E é interessante que ele fala assim, primeiro, o que é que está escrito? Tipo assim, o perito na lei, você é burro, em outras palavras. Aqui é a minha versão, tá? Que Jesus não falou isso. Mas estava escrito, cara, dizendo assim, você é perito na lei, o que é que está escrito? O que é que você aprende? O que é que você sabe? O que é que você vive? O que é que está escrito? Aí, segundo, Jesus fala assim, como você lê? Tipo assim, você é analfabeto? Você não está vendo o que é que está escrito aí? E terceiro, Jesus fala assim, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Tipo assim, é simples. É fácil. Só que, no versículo à frente, a Bíblia fala assim, mas ele, querendo se justificar, isso aqui é karma de religioso mesmo. Por quê? Porque o religioso não quer perder a sua pose. Não quer perder a sua, não é nem autoridade, mas o seu título. Querendo não se sair por baixo, para não ficar sem graça, para dizer assim, pô, o cara me faz 2 perguntas, como se eu não soubesse nada da lei. Então, para não ficar por baixo, eu vou fazer uma pergunta a ele aqui que eu vou tentar pegar ele. Só que a pergunta que ele fez foi a chave que ele precisava e que talvez ele não estava praticando. A pergunta foi, quem é o meu próximo? Aí Jesus incrível, fala assim, eu vou facilitar mais uma vez para você. Eu não vou te responder, não. Eu vou contar uma história e depois vou te perguntar de novo para saber se você aprendeu. Incrível. Aí Jesus termina com a última pergunta, fala assim, qual desses 3, olha que pergunta para criança, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus disse, é simples, vai e faça o mesmo. Você pode virar uma pessoa que está do seu lado na cama e falar assim, ó, vai e faça o mesmo. Danilo, me resuma aí o evangelho. Vai e faça o mesmo. O que Jesus disse, ponto final. Gente, de verdade, qual o mistério que existe nisso aqui? Você está vendo que a gente quebra a cabeça com muitas coisas? Não, é que a gente tem que fazer jejum para isso, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estudar mais sobre isso. Não, a gente tem que saber se comportar, a gente tem que... Deus está dizendo, para. É só 2 coisas. Me ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E 2, ame o próximo como você ama você mesmo. Ponto. E aí, gente, a gente como geração temos falhado ou temos acertado nisso? Nem sempre conhecer a Bíblia significa que temos um coração correto. Não é 10 anos de igreja, não é 15 anos de igreja. Teve gente que chegou semana passada e está dando de 10-0 na gente,
que tem 20 anos, 30 anos, 15 anos no evangelho? Porque está cumprindo o mandamento. Encontrei com Ben, é discípulo de John, né? Ben-Hur, ou é de Mateus? Mateus? Ele fez o último encontro. E ele está assim, uma energia, sabe? Uma empolgação. É tão lindo de ver que eu vou mentir a você, eu fico com muito receio, assim, de não ser uma euforia. Eu sempre trago uma palavra e falei assim, cara, continua. Você está na rota certa. A sede, sabe? Amando a Deus com todo o seu coração. Agora, você sabe o que é mais interessante? É que todo mundo aqui já passou por essa fase. A pergunta de hoje à noite é: o que foi que aconteceu que a gente se perdeu? Mais do que isso, aonde foi que esta equipe parou no tempo que deixou a missão dessa geração deixar de acontecer? O motivo de estarmos aqui, a gente não está aqui porque Walter é gente boa, porque é bom trocar ideia com o Diolan, porque Doni é um cara sensacional, porque Edu sabe cozinhar para a gente, porque Lucas é um cara inteligente, porque Reinaldo é um cara que é um excelente profissional, é um cara que sabe cativar as pessoas. Está aqui porque John vai proteger a gente, está aqui porque Eli toma conta das planilhas, embora isso seja verdade. E é um motivo para estarmos juntos. Mas de que adianta sermos boas pessoas, boa equipe, bons filhos, bons profissionais, se a gente não está cumprindo o mandamento? Se a gente não está amando a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente tem? Você sabe como é que as pessoas conhecem Jesus? Postei essa frase essa semana. As pessoas conhecem Jesus quando olham para a gente. Quem tem sido você, o sacerdote ou o bom samaritano? Será que a gente... Você profunda aqui, tá? Profundo porque eu me incluo nisso. Será que a gente só veste a roupa de sacerdote no dia da célula? Ou melhor, a roupa do bom samaritano, né? Porque o sacerdote tinha roupa, tinha jeito, tinha tudo, mas sua prática não era nada condizente com o evangelho. Será que a gente só se veste como o bom samaritano no dia da célula? No dia que vai para a igreja? E na rua, gente? No metrô? Quando você toma uma fechada de trânsito na rua? E no seu trabalho, no nosso trabalho? Será que a gente não está focado somente na nossa célula? Você tem noção? A Bíblia não fala isso, obviamente. Mas vou te fazer uma pergunta para fazer pensar. Por que será que o sacerdote não parou, hein? Já se perguntou isso? Alguém quer responder? Por que será que o levita e o sacerdote não parou? Porque eles acreditavam que tinham missões mais importantes do que aquela ali. Perfeito. Será que a gente não está assim com a nossa célula? Meu ofício é esse aqui, não. Quer falar comigo? Quinta-feira, 19 horas, participe da minha reunião. Agora, na semana, eu não tenho tempo de tratar com você, porque minha célula, vamos para a célula, pô. A célula vai resolver tudo. É religioso. Será que o sacerdote não estava correndo porque estava atrasado para ir para o culto? Que ele iria ministrar ali naquele dia para Deus? E Jesus dá um choque falando assim, nada disso é mais importante do que as pessoas. Aí o bom samaritano vem. Gente, samaritano era inimigo do povo judeu. E Jesus teve a audácia de pegar uma figura
que não tinha, eu vou dizer assim, nenhuma possibilidade física, no sentido da palavra, disso acontecer, porque eles eram praticamente rivais. O samaritano, muito pelos discípulos. Ele pagou, ele primeiro se aproximou, cuidou, sarou e ainda deixou dinheiro para que, se precisasse ali na hospedaria de mais alguma coisa, aquela vida não pudesse ter falta de nada. Será que a gente tem sido esse líder? A distância de um pecador para a salvação mas para isso a gente precisa aprender e saber quem é o nosso próximo. Diga assim, meu próximo é qualquer um que precise de mim. Quando damos um passo para se aproximar das pessoas, é aí que entendemos a necessidade dela. Não ouvi, não. Está travado aí ou está ouvindo? Meu próximo é qualquer um que precise de mim. Então, conseguiu me ouvir, né? Quando damos um passo para se aproximar das pessoas, é aí que entendemos a necessidade dela. Enquanto a gente não der um passo para querer cuidar, para se aproximar, para buscar as pessoas, a gente nunca vai entender o que ela precisa. Gente, o que Deus está fazendo em nossas vidas desse tempo Travando. é nos tirando da bolha. Está travando aí? Agora está dando pouco. Talvez essa é a palavra mais importante desse ano. Porque está falando da nossa identidade, da nossa base. Tudo que a gente fizer, ou tudo que a gente está fazendo, precisa ser pautado nessa palavra. Quando a gente se aproxima, o milagre acontece. E o que Deus espera da gente, nesse novo momento, nessa transição em que a gente está passando, nessa fase de mudança que nós estamos experimentando, que Deus tem expectativa é que cada célula cumpra o mandamento do Senhor, os mandamentos que Jesus deixou. Que a gente, como geração, possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente mesmo. Como é que eu amo a Deus? Amando as pessoas. Quando eu amo as pessoas, eu demonstro que eu amo a Deus. E quando a gente está insensível, quando a gente está distante de Deus, a gente não vai conseguir amar as pessoas.
A gente vai ser como um sacerdote, como um levita. A gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente deixa de se importar com quem de fato precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. Mas Deus está mudando essa realidade. Diga comigo mais uma vez, meu próximo é qualquer um que precise de mim. Amém? Vamos orar então. Eu sei que ficou bem retalhado essa palavra, se assim eu posso dizer, mas eu acredito que você recebeu. Você conseguiu entender o que Deus quis trazer ao seu coração hoje. Ou melhor, ao coração da equipe. Essa palavra é a chave. É a chave para esse novo tempo. Se o que a gente faz não tiver isso como base, é inútil tudo que a gente fizer. É inútil. Essa palavra você precisa trazer para a sua célula. Será que eu estou cumprindo de fato esse mandamento? Será que eu estou me importando com as pessoas? Será que eu estou amando a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Ou será que eu estou sendo assim, sabe? Inflexível, robótico, religioso? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a cumprir esse mandamento, que é simples. Pode ser desafiador, porque tem pessoas que não merecem ser amadas, né? Não merece, porque tudo que ela faz é contrário àquilo que você está querendo fazer de bom para ela. Mas se Jesus mandou a gente amar, quem somos nós para questionar? Então, feche seus olhos aí onde você está e comece a falar com o Espírito Santo. Diga para ele que você deseja cumprir o mandamento que ele te entregou. Pai, nós queremos te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Pai, nós queremos também amar o nosso próximo. Pai, que o Senhor ajude-nos a cada dia nesta geração, a começar por mim, Deus, a cumprir os teus mandamentos. O Senhor espera, Senhor Deus, dessa geração, o Senhor espera de nós que a gente, Senhor Deus, venha ser obediente, que a gente venha, meu Deus, a cumprir a ordem que o Senhor nos deixou. Não queremos ser religiosos, não queremos ter título, ó Deus, de líder e não ser líder. Não estamos aqui para juntar pessoas, não estamos aqui, Senhor Deus, para nos divertirmos somente, não estamos aqui, Pai, para benefício próprio. Esta geração existe, ó Deus, esta equipe existe em função de outras pessoas. Estamos aqui por causa de outras pessoas. Estamos aqui porque nós dependemos de Ti, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Mas também estamos aqui, ó Deus, para que pessoas possam ser alcançadas, para que a gente possa ser o espelho, para que a gente possa ser o bom samaritano. Cada célula é um ponto de encontro, ó Deus, de samaritanos, de pessoas, meu Deus, que estão
dispostas e com o coração aberto a ajudar, a tratar, a curar, a libertar, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas. Toque o nosso coração. Em nome de Jesus, é o que eu oro nesta noite e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Ficou claro para você? Não sei também como ficou a gravação aí. Como é que ficou, Leon? Ficou picotado? Ficou